Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. Sortearemos um livro no final desse bloco, um livro do irmão Alexandre Mazzali, esteve aqui recentemente conosco. Esse livro, Restaurados no Sangue do Cordeiro, liga, deixa o seu nome. Já no final desse bloco sortearemos esse livro. Apesar do nosso assunto aqui hoje, no programa de hoje, a gente está falando sobre Nossa Senhora de La Salete, mas tem uma pergunta aqui da Ana Dora Libano Alemão, Rio Branco, no Acre. Ela queria saber se João Maria Vianney, São João Maria Vianney, é a mesma pessoa que São Luís Maria de Montfort. Não. Não. São dois santos distintos, né, Padre Guido? Mas eu vou aproveitar o gancho, Padre Guido, porque na semana que vem a gente fala sobre São Luís aqui no nosso programa, né? Sim, falaremos dos 5 tópicos do Tratado da Verdadeira Devoção para Nossa Senhora. Sim. Então são dois santos distintos, só para lembrar. Exato. São João Maria Vianney é mais conhecido como Santo Cura d'Ars. Porque é da cidade de Ars, na França, exatamente. Exato. Cura significa vigário, né? Como se fosse o vigário daquela cidade. Padre Guido, vamos lá. O senhor estava começando a contar para a gente no bloco anterior, só para encerrar a história. Sim. A Melânia, né? Tem foto de novo dos videntes aí para a gente, por favor, Lucas? O Maximino, de 11 anos, e a Melânia Galvati, que são os dois jovens que viram a Nossa Senhora no dia 19 de setembro de 1846, na cidade de La Salette, nos Alpes franceses, portanto, a aparição conhecida como Nossa Senhora de La Salette. O que a gente sabe é que os dois sofreram grande perseguição, mas sim, ela acabou indo para a Itália, como o senhor estava dizendo, sim, e aí a história, de alguma maneira, se juntou com o fundador de Santa Aníbal Maria de França. Perfeito. O diácono Eric, se a mensagem de Nossa Senhora tivesse tido um tom de alegria, ou a transmissão de... Na verdade, transmitiu um segredo que ela manteve, né, Melania Calvà. Mas o conteúdo da mensagem, repito a palavra, é uma bronca. Nossa Senhora mostra a sua tristeza diante do que estava acontecendo naquele momento na França e no mundo inteiro. Naturalmente, Melania não foi acreditada. Por isso que ela entrou até numa crise pessoal da sua mesma identidade de mulher e achou por bem não somente acreditar na mensagem de Maria, mas afastar-se daquele ambiente. Deixou a sua casa, deixou os Alpes franceses, La Salette, e viajou para vários lugares na Itália sem nunca marcar uma residência fixa. E desceu, passou até por Roma, até chegar na ilha da Sicília, chamada na cidade de Messina. No sul da Itália, né, Padre? No sul da Itália. Lá, naquela cidade, na cidade de Messina, o fundador da minha congregação religiosa, hoje santo, San Aníbal Maria di Francia, estava fundando uma congregação feminina que chamou Filhas do Divino Zelo. E, devido à situação social não das melhores, muita gente entregava ao Padre Aníbal as crianças para serem educadas. E não esqueçamos que tivemos naquela época, né, as guerras da independência da Itália, depois teve também um tremor de terra que matou centenas, milhares e milhares de pessoas, etc. Portanto, o Padre Aníbal foi obrigado a abrir vários orfanatos para cá e para lá, e os acompanhava e visitava. As religiosas, irmãs Filho de Divino Zelo, notando que o Padre Aníbal se ausentava frequentemente, sentiram-se um pouquinho como, digamos, a expressão religiosa, ovelhas sem pastor. Certo. E entraram até num momento um pouco difícil também. Começaram a circular algumas vozes não das melhores. E estas vozes chegaram ao ouvido até do bispo da cidade, que chamou o Padre Aníbal, e diante do que estava ouvindo por aí, o bispo disse para o Padre Aníbal que deveria obedecer, mandando embora todas as freiras, né, acabando com a congregação que estava fundando, e fazendo isso de imediato. Padre Aníbal, nosso grande santo, ele deixou o bispo falar e logo em seguida fez uma pergunta para o bispo. Excelência, eu sou um sacerdote, fiz a minha promessa de obediência ao meu bispo, pode contar que eu vou obedecer hoje mesmo, mas quero que o senhor me dê uma resposta a uma minha pergunta. O bispo, quase até meio distraído, até contra gosto, então, o que é? Ele perguntou para o bispo, eu mando embora todas as freiras,
da congregação que estou formando, mas estou com mais de 300 meninas que estamos educando. Como é que faço? Vou mandar pela rua as 300 meninas? Foi aí que o bispo caiu a ficha, como se diz na gíria, né? E ficou um pouquinho mais indulgente e disse para o padre Aníbal: vou lhe dar mais um ano de vida com as suas religiosas, mas saiba que a primeira queixa que chegar aos meus ouvidos, vou manter a minha palavra, aconteça o que acontecer. Meus amigos, foi naqueles dias que chegou na cidade de Messina Melania Calvá. Justamente a garotinha que viu Nossa Senhora de La Exato. Salete que a gente está vendo. Foi nessa ocasião que ela chegou lá. Era já adulta, né? Ela era já adulta, se encontrou com o padre Aníbal, do qual tinha ouvido falar, inclusive. E o padre Aníbal não pensou duas vezes em dizer: olha, se você está alojada no motel, pelo amor de Deus, venha aqui conosco. E acabou entregando aos cuidados religiosos todas as suas religiosas, padre Aníbal de França. Portanto, por um ano, Melania Calvá se tornou como a mestra superiora, né, formando as religiosas. Meus amigos, deu uma virada como da noite para o dia. Ninguém mais reclamou com o bispo, e a congregação das Irmãs Filho Divino Zelo foi para frente. Melania Calvá não ficou somente um ano com o padre Aníbal, ficou vários anos. Depois ela mudou, fez questão de não manter uma residência fixa. Até porque as pessoas deviam procurar muito, né? Procuravam muito, exato. Ela mudou para a cidade de Altamura, na região sul da Itália, chamada Puglia, onde o padre Aníbal tinha também um orfanato com as filhas do Divino Zelo. E foi lá que Melania Calvá veio falecer. Na hora da morte, padre Aníbal fez questão que vestissem o corpo de Melania Calvá com o hábito religioso das Irmãs Filhas do Divino Zelo, e o corpo de Melania Calvá está tumulado dentro da igreja matriz da cidade de Altamura, na província de Bari, no sul da Itália. Está correndo, diácono Érico, o processo de canonização de Melania Calvá. Com certeza, brevemente, o corpo dela será exumado e, com certeza, os padres da congregação que ela fundou irão querer o corpo que será levado de volta, né, para a cidade de La Salette. Bonito isso, né? Essa garotinha escolhida por Nossa Senhora para levar para o mundo todo a mensagem de La Salette, né? Tanto ela, a Melania Calvá, quanto o Maximino, né? Com 11 anos, dois jovenzinhos, né? Pastores. Vem Nossa Senhora com roupas também de camponeses daquela região. Depois toda essa vida de sofrimento, dificuldade, imagina tantas pessoas indo atrás: olha aquela menina que viu Nossa Senhora, olha aquela menina que viu Nossa Senhora. Não devia ser fácil essa situação também, até porque teve todo depois o processo de aprovação nisso na igreja. O Padre Guido já comenta isso pra gente na sequência. E depois então acabou passando a reta final da sua vida com o santo fundador dos rogacionistas, na qual o Padre Guido faz parte da congregação dos rogacionistas, e morreu numa casa rogacionista, e o corpo está lá tá, então até hoje, né? Como são os desígnios de Deus? Tinha um santo lá para apoiar, né? Essa jovenzinha que tanto sofreu. O Padre Guido, agora a aprovação não foi tão demorada, né? Como em outros casos, né? Até que foi rápido. Aliás, estamos no ano 1846, 5 anos depois. O bispo da diocese de Grenoble, a qual pertencia a La Salette, foi o primeiro a assinar uma declaração reconhecendo verdadeira a mensagem, né, proferida por Nossa Senhora para Massimino e Melania Calvá. No ano 1851. No ano seguinte, no ano 1852, foi a vez do Papa, que era o Papa Pio IX. Também ele elogiou e deu valor de autenticação na mensagem de Nossa Senhora. Este Papa, diácono Eric, sabia o que estava acontecendo nos estúdios, digamos assim, das várias congregações que trabalham no Vaticano. 2 anos depois,
proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Beato Pio IX, né? Hoje é Beato Papa Pio IX, sim. E depois tivemos um congresso internacional mariano no ano 1904, onde foi publicamente elogiada, digamos assim, uma mensagem de Nossa Senhora, mesmo mantendo aquela característica de uma bronca, de uma grande preocupação, mas, meus amigos, a mensagem termina sempre com aquela esperança, com aquela misericórdia divina, dizendo que até os justos, mesmo sofrendo muito, encontrarão ajuda e intercessão na divina misericórdia e na intercessão direta de Nossa Senhora. Padre Guido, no lugar das aparições foi construída uma belíssima igreja, dedicada, obviamente, a Nossa Senhora de La Salette, no alto da montanha, 1.800 metros de altura, né? Um centro, está aí a imagem, um centro de peregrinação, de espiritualidade, né? Nas montanhas, uma região belíssima, 1.800 metros de altura, muito simples, mas também muito profundo, certamente, a espiritualidade e todo o clima naquele lugar. Mas se você ainda não teve a oportunidade de ler, né, a mensagem da Nossa Senhora de La Salette, não é difícil, com a internet a gente acha isso muito fácil, através de livros também, etc. Mas é bonita a descrição que principalmente a Melânia faz de Nossa Senhora, dos detalhes. Por exemplo, ela fala do avental que Nossa Senhora usava, que era um brilho tão resplandecente que se juntasse um monte de sol, não daria a mesma quantidade de glória, de brilho que emanava da Virgem Maria. E tem uma frase que eu destaco aqui, Padre Guido, para o senhor fazer um breve comentário, sim, que a Melânia comentou o seguinte, palavras da vidente Melânia sobre Nossa Senhora. Ela diz assim, ó: tudo na Santa Virgem me atraía poderosamente e me inclinava a adorar e amar meu Jesus em todos os estados de sua vida mortal. Ora, ela olhava para Nossa Senhora, ela tinha vontade de adorar Jesus? Exato. Olha, Diácono Eric, é sempre assim que Deus faz. As pessoas que talvez nunca abriram nenhum livro de teologia acabam pronunciando frases de profundo valor teológico. Nós usamos a expressão em língua latina per Mariam ad Jesum. Isto é, através de Nossa Senhora, nós chegamos a Jesus. A missão de Maria é aquela de nos levar a Deus. Portanto, Maria cumpre fielmente, mesmo com estas aparições que chamam a atenção, cumpre a sua missão de verdadeira mãe, porque ela quer a nossa santificação e a nossa salvação, naturalmente através de uma verdadeira conversão. E aproveito, justamente, nessa sua colocação, para deixar bem claro, meus amigos, que podemos dar uma volta no mundo a todos os santuários marianos. Começamos com uma Aparecida aqui no Brasil, certo? O maior milagre que acontece em todos os santuários marianos não é uma cura física. Não é um milagre, digamos assim, de alguma coisa extraordinária, mas é a confissão. Uma pessoa, quando vê aquele espetáculo de fé, não fica indiferente. E Maria mexe com a nossa consciência e faz com que tantas pessoas encontrem aquela paz que custou muito entrar na vida da gente. Por isso nós temos que agradecer a Deus que se serve de Maria, se serve da devoção a Nossa Senhora. Já estamos bem encaminhados no mês de maio dedicado a Maria, né? E através de Maria nós chegamos a Jesus. Ô, Padre Guido, além de toda a mensagem, que o senhor já resumiu, a gente obviamente não tem tempo para entrar em todos os detalhes da mensagem, mas uma mensagem de conversão, uma mensagem de pedindo esperança, mudança de comportamento, especialmente para os exageros de desvio do clero, Nossa Senhora lembrando que usou a expressão cloacas de impureza, do problema da quaresma, na qual ela falou assim, as pessoas que ao invés de se abster de carne, correm para os açougues como cães, do problema da colheita, né? E ela falava que as dificuldades da colheita, os legumes que apodreciam, etc., justamente era por isso, porque aquela região, aquele homem, aquela parcela da humanidade tentou tirar Deus da história. Enfim, tudo isso é muito pesado. Mas o senhor falou já no início, mas eu queria que só o senhor
voltasse a esse assunto. Sim. Nossa Senhora ditou uma regra para que nascesse daquela aparição uma congregação religiosa, e realmente nasceu. Sim. E, inclusive, tem um pormenor, ela deixou até as iniciais de uma expressão para colocar no cinto dos religiosos dessa congregação, Padre Guido. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, Nossa Senhora ditou, palavra por palavra, a regra de uma nova congregação religiosa que chamaria-se Ordem da Mãe de Deus e que se destinaria aos apóstolos dos últimos tempos. Isto é, seria o seguinte, a congregação compreende padres missionários da Santíssima Virgem, religiosas que dependem destes missionários, e os leigos, seria como uma ordem terceira, que deveriam pregar o Evangelho e a conversão com o mesmo espírito, com o mesmo fervor dos primeiros apóstolos. Nossa Senhora, inclusive, fez uma questão de usar uma característica. Ela disse que na veste dos religiosos desta congregação deveria aparecer a letra MPJ, que é morrer por Jesus. E também uma outra frase, letra ED, em francês, enfant de Marie, isto é, filho de Maria. E, portanto, fosse gravadas estas letras no cinto da veste dos religiosos e das religiosas. E assim aconteceu, Padre Guido, aconteceu. E assim aconteceu. E hoje a congregação destes apóstolos dos últimos tempos, né, desta ordem da Mãe de Deus, são chamados, devido ao nome de La Salette, de saletinos. Saletinos, inclusive nós padres rogacionistas, lá na Itália, já recebemos um pedido, digamos assim, formal, naturalmente, que pelo fato que está correndo o processo de canonização dos dois, de Massimino como também de Melania Calvá, facilmente o corpo de Melania Calvá será transferido para a França. Nós não temos mais praticamente tempo, mas rapidinho aqui, Marinalva Pereira da Silva, da cidade de Campinas. Põe outras imagens aí, por favor, Lucas, de Nossa Senhora, para relembrar das correntes. Justamente ela está perguntando por que a imagem de Nossa Senhora de La Salette é toda acorrentada. Olha, uma boa explicação que muitas pessoas que estudaram e aprofundaram as aparições de Nossa Senhora de La Salette é o seguinte, que a corrente maior que ela usa, né, em outras imagens dá para ver melhor, a corrente maior que Nossa Senhora usa sobre o pescoço representaria o pecado da humanidade, que pesa também sobre a Virgem Maria, na qual ela intercede. Inclusive, essa aparição de Nossa Senhora ficou conhecido como se fosse uma espécie de subtítulo, Nossa Senhora de La Salette é a reconciliadora dos pecadores. Né? Ela está, então, com a corrente grossa justamente pelo peso dos pecados da humanidade. A corrente menor sustentava a cruz. A Melânia dizia muitas vezes que a cruz do crucifixo parecia vivo. Ao lado da cruz, um martelo e do outro lado uma espécie de alicate, uma torquês, que parece aquele alicate em forma de pinça. O martelo representaria os pecados da humanidade, no qual Jesus foi pregado através de um martelo na cruz. E o torquês justamente foi retirado da cruz, esses pregos, representando a ressurreição e a esperança para todo o povo. Padre Guido, sim, a mensagem de Nossa Senhora da Salette está presente no dia de hoje? Na sequência, nos dê a bênção, por favor. Sim, está presente, não, eu diria assim, ainda é válida para o dia de hoje? Todas as mensagens, Diácono Eric, são válidas, né? Porque todos precisamos de uma verdadeira conversão, de uma mudança de vida, de uma santa confissão. Estas lágrimas de Nossa Senhora, gente, poderiam ser evitadas se nós evitarmos o pecado. Portanto, esta aula que Nossa Senhora nos dá é para nos prevenir contra as ocasiões que sempre existem para desviar a nossa vida da graça de Deus. Portanto, saber conjugar a fé com as obras e também com o exercício até da mortificação de tudo, para nunca perder o valor da graça de Deus. Padre, ainda insistindo uma palavrinha rapidinho antes de terminar, a expressão cloacas de impureza que ela usou para o clero é muito forte. Nenhum membro do clero, o senhor é clero e obviamente eu como diácono também faço parte, ainda vale para os dias de hoje, porque se naquela época, no século XIX, a coisa já estava feia,
eu acho que, infelizmente, hoje, nos nossos dias, a gente também tem muita coisa, pelo menos, a se queixar, né, Padre Guido? Eu não colocaria na boca do diácono a palavra eu acho, mas é assim mesmo. Gente, tenhamos muita humildade, reconhecendo os nossos limites, mas, pelo amor de Deus, saibamos sempre usar bem as 3 grandes qualidades gratuitas que cada um de nós recebe da parte de Deus: a inteligência, a vontade e a liberdade. Procuremos nunca manchar a nossa alma com o pecado, porque o pecado nos afasta cada vez mais de Deus. Por isso é que esta tristeza de Maria possa ser um objeto de uma verdadeira meditação para renovar a nossa vida e enxugar, se for o caso, até as lágrimas de Nossa Senhora com os nossos bons propósitos. Sua bênção, Padre Guido. Um abraço para todos, de uma maneira especial, Dona Maria Clemente, a Fátima e o seu Adalberto Gambolonga, lá de Criciúma, e a família do meu doutor, o doutor Carlos Carvalho, Dona Cristina, a Juliana e a Luciana de Bauru. Para todos vocês, prezados amigos, o meu abraço fraterno e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Vou fazer o sorteio, então, conforme combinamos, né, do livro do irmão Alexandre Mazzali, que está aqui já na mesa. Deixa eu ver quem vai levar para casa. Maria Cristina Lorentes, de Teófilo Otônio, que comentou agora há pouco. Aqui mandou parabéns para o Padre Guido. Inclusive, o Padre Guido, essa pessoa disse que já trabalhou com o senhor lá em Teófilo Otônio, né? Sim, quando eu trabalhei na capital federal, inclusive, desde já, Dona Cristina está se preparando para celebrar as bodas de ouro. Parabéns, né? Então, ela que vai receber esse livro, então, lá na casa dela. Parabéns. Padre Guido, em outras ocasiões, né, nós já falamos aqui, lembrando do mês de Maria, a gente vai fazer outros programas sobre Nossa Senhora, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, de acordo com os escritos de São Luís Maria Grignion de Montfort. Na semana que vem nós vamos falar sobre parte desse assunto. Já fizemos um programa sobre o total da coisa, da consagração, do livro, da história. Semana que vem vamos usar um tópico, né? Qual tópico é, Padre Guido? Exato. Quais são as 5 características que ele coloca na verdadeira devoção para com Nossa Senhora. Então esse assunto do programa Eclésia da semana que vem, você não pode perder, está bem interessante. Os 5 tópicos da verdadeira devoção a Nossa Senhora, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, continuando nos temas marianos do mês de maio. Curtam a página do programa Eclésia, a gente está publicando um monte de de vídeos legais, trechinhos de vídeos. Lá está ali a foto da divulgação do programa de hoje, tem um monte de trechinho de vídeo. Sobe um pouquinho aí, Lucas, pra gente. Ali é a chamada do programa, mas na sequência a gente vai colocando trechinhos de programas antigos para você lembrar, divulgar, espalhar mesmo nosso material de evangelização também através da internet. Programa Eclésia, basta procurar por Programa Eclésia lá na internet, tem um monte de coisa legal e assim a gente fica também em contato lá pela internet, tá bom? Uma boa semana, até semana que vem, um grande abraço, tchau, tchau.